Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero, nesta manhã em que a democracia brasileira se consolida, que o parlamento brasileiro se consolida, se fortalece perante a nação brasileira e perante o povo brasileiro, tecer algumas considerações sobre todo este processo do impeachment. O impeachment inserido na Constituição brasileira pelos republicanos em 1894, através de proposta de Rui Barbosa, Benjamin Constant e tantos outros constitucionalistas da primeira Assembleia Nacional Constituinte Republicana. A partir de então, em todos os textos constitucionais, o instrumento do impeachment estava presente como um instrumento de proteção do povo contra maus governantes, contra governantes incompetentes e corruptos. Esse instrumento foi utilizado 2 vezes na história republicana brasileira. Uma pelo impedimento de Fernando Collor de Mello e outro que está concluindo neste dia de hoje, 31 de agosto de 2016, lá no Senado da República, porque a Câmara de Deputados já fez a sua parte de admissibilidade, com 70% dos deputados desta casa. 367 deputados dos 513 apertaram o sim, escreveram o sim, disseram de viva voz, sim, pela abertura do processo de impeachment. Hoje é o encerramento, com a sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com a sessão onde a presidente Dilma Rousseff teve ampla condição de defesa. Os seus defensores, seu advogado e a oposição a Dilma também tiveram um espaço menor, bem menor do que ela, mas também assim o fizeram. Os advogados, doutora Janaína, representando Hélio Bicudo, ex-petista, fundador do PT Nacional, homem de honrada e probidade consolidada nesse país, foi o signatário primeiro desse processo de impeachment. Quero dizer da minha satisfação e encargo ao mesmo tempo de ter pela segunda vez, presidente, pela segunda vez participado de um processo tão doloroso, tão duro, mas de tanta responsabilidade democrática. Como um democrata, defensor do princípio republicano, da tripartição dos poderes, como um social-democrata cristão que sou, vejo que a democracia, na sua plenitude, na sua beleza, dá a possibilidade de tirar um presidente da República, mesmo num regime presidencialista imperial. Nós derrubamos o Império em 1889, mas não a forma imperial de governar, de concentração de poder no Executivo. E nesta data de hoje, presidente Isalci, nós reinauguramos o processo democrático brasileiro, onde o parlamento, a Câmara, o Senado, mais fraco dos entes, infinitamente mais fraco que o Judiciário e infinitamente mais fraco que o Executivo, recupera sua força. Que esta força venha e permaneça sobre a Câmara e o Senado, para que as reformas políticas, para que a reforma do Estado, a reforma tributária, para que as reformas desse país possam apontar para o horizonte do amanhã, recuperando tudo que o Brasil perdeu nesses últimos 13 anos. Eu espero que o presidente Michel Temer, que vai assumir na parte da tarde, ele pense e haja nas próximas gerações e não pense em próximas eleições.
que ele se consagre com o seu mandato, que ele faça a tarefa de casa, que ele possa conduzir esse país sofrido, esse país que está enfermo, com um sistema de saúde enfermo, com um sistema educacional que não cumpre também com aquelas atribuições que qualquer país desenvolvido do mundo já cumpriu. Que possa o Estado brasileiro, liderado pelo Michel Temer e por esta casa, que o presidente da Câmara e do Senado sejam proativos do processo junto com o Supremo, a reconstrução da ordem política, da segurança jurídica, da estabilidade política e da estabilidade econômica. Aqui eu tenho o editorial do Estado de São Paulo de hoje, que eu peço a transcrição na íntegra, o fim do torpor, que complemente o meu discurso, de excelente iniciativa que o Estado de São Paulo, um dos maiores jornais desse país, fez hoje. Que o Brasil viva o amanhã e volte o sorriso em milhões de brasileiros.